gente vai falar hoje sobre ressurreição, que está dentro daqueles últimos dias, né, que foi o que o Sérgio havia proposto, de Jesus entre nós. E é interessante que hoje é dia de Pentecoste. Eu fico pensando como que ressurreição e Pentecoste tem muito a ver, né? Desse Espírito que nos aviva com o poder da ressurreição. Eu tenho para mim que esse talvez seja um dos temas assim mais eletrizantes, né, daquilo que o Evangelho propõe para a gente. Eu lembro o James Packer, naquele livro O Espírito Santo, ou a Conhecimento de Deus, alguma coisa assim, quando ele tem o capítulo sobre o Espírito Santo, ele fala que quando a gente lê assim alguma coisa e aparece a palavra sexo, geralmente a gente é chamado a atenção assim, sobre o que se trata, né? Ele fala que o tema do Espírito Santo deveria ser, na nossa vivência, que nem quando a gente lê alguma coisa que fala sobre o Espírito Santo, deveria nos chamar a atenção como a palavra sexo. Deveria causar em nós assim E eu penso que a palavra ressurreição ela estaria nessa categoria, pelo significado dela na nossa vida, e por tudo que ela representa. E o que eu estava pensando hoje era assim, a gente, a partir da ressurreição de Jesus, considerar os significados e as implicações dessa ressurreição para a nossa vida, para a nossa esperança, para o nosso dia a dia e para o que virá, né? A ressurreição ela é tratada em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, com uma leitura um pouco diferente. E o que me chama a atenção, queria começar a partir desse versículo, Marcos 16, verso 6. Deus diz assim: Ele, porém, lhes diz: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado, né? Que mostra o sepulcro vazio. Mas mais uma vez aparece essa expressão não temais ou não tenham medo, e fico pensando na importância dela no sentido da ressurreição, o quanto que ela, junto com o amor, já que o amor lança fora todo medo, o quanto que o ensino, a experiência, sobretudo daqueles discípulos, quando viram Cristo ressurreto, mudou completamente essa noção de medo que eles tinham. Mas essa então é a narrativa do Evangelho. Uma coisa que também chama atenção, que lá em Atos, a ressurreição ela aparece com uma proposta. No discurso que Paulo faz lá na Grécia, em Atenas, ele diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E o que Paulo está colocando aí, que me chama a atenção, é o fato de que a ressurreição de Cristo, ela tem alguns dos significados, entre os significados que existem, que a gente pode perceber, é o fato de que a ressurreição de Cristo atesta que ele é o Messias, de fato, e que dá essa autoridade a ele de julgar e de ser o Senhor sobre todos. E depois lá em Apocalipse também remete à ideia da ressurreição. Apocalipse 5, versículo 4 e 6 diz assim: Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que
que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, assim, os evangelhos nos apresentam a ressurreição de Jesus. Atos, que eu coloquei aqui como eu acho que uma referência, na realidade, ao ensino apostólico, faz bastante menção a isso. O apóstolo Paulo, ele constantemente fala acerca da ressurreição. E lá em Apocalipse, nessa visão de João, também há uma referência sobre a ressurreição, sobre o Cordeiro que foi morto e que agora está vivo, se referindo à ressurreição. Quando a gente pensa em redenção, ou na salvação que o Senhor Jesus ele possibilitou para a humanidade por conta da sua morte, como eu acabei de falar essa frase agora, a gente enfatiza muito a morte de Cristo como fato central da redenção. E eu penso que nós precisamos de estar atentos e resgatar o sentido da ressurreição para a redenção. Porque a gente enfatizar bastante a morte, Jesus morreu por nós. Aliás, quando a gente para pensar nas mensagens, nos cânticos, nos hinos, geralmente a gente associa bastante a redenção com a morte de Jesus. Faz sentido, mas não falar da ressurreição deixa o ensino sobre a redenção pela metade, insustentável na realidade, né? E aí uma questão interessante para a gente pensar na igreja, né? Bom dia. Nós falamos que Jesus ressuscitou porque a igreja assim crê e o proclama? Ou nós falamos que Jesus ressuscitou? Sim? O que você acha que isso acontece para a gente dar mais ênfase para a morte do que para a ressurreição? Não tem uma explicação. É mais uma observação minha. A explicação... eu não saberia te dizer assim, explicação, mas eu fiquei pensando, é muito uma observação minha, pensando no que a gente canta, no que a gente muitas vezes fala sobre a salvação, quando a gente fala muito essa questão, Jesus ressuscitou, Jesus morreu por mim, né? Cristo morreu por nós, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas nem sempre essa frase ela é acompanhada de um complemento de que Cristo ressuscitou. Então, nesse sentido, por que isso acontece, não saberia dizer. Eu acho que há um elemento importante da morte, porque ali, sobretudo a questão do pecado, ela é resolvida na cruz. Mas a questão é assim, que a redenção não é só resolver o problema do pecado. E que eu espero que hoje a gente consiga fazer esse caminho, mas a ideia da ressurreição, ela vai muito além de resolver o pecado. Morte e ressurreição tem a ver com nova criação, tem a ver com uma nova humanidade, tem a ver com aquilo que Deus está propondo, não para resolver o meu problema pessoal, mas o problema da criação como um todo. Tanto que em Romanos 8 e 1 Coríntios 15, como a gente vai ver um pouquinho para frente, o apóstolo Paulo vai mostrar isso. Não é pura e simplesmente que Cristo veio resolver o meu problema, me livrar do inferno, mas me parece que na vinda de Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, Deus está sinalizando que Ele vai renovar todas as coisas, toda a criação. Então eu acho que a gente acaba talvez enfatizando muito por conta dessa ênfase que a gente dá na morte de Cristo como um ato de salvação sobre os meus pecados, o que é verdade. Mas a redenção é muito mais do que isso. Romanos 8. Eu acho que tem isso. Eu até ia falar quando você perguntou de cara, eu falei, talvez é porque a gente é louco por notícia ruim, não é?
Notícia de morte, ela vende, assim, notícia de tragédia. E foi uma vencer a morte não é tão notícia quanto morrer pelos pecados, né? Não, tem uma coisa da identificação que a gente tem com a dor, com o sofrimento. Ninguém aqui sabe o que é necessário. Então, É interessante. O fato da gente saber o que pode significar essa dor, mas ninguém quer viver essa dor, a gente imagina o que é, consegue, né, conceber um cravo, cravado, não, e uma lança, sabe? Mas é verdade. E quem viveu os porões da ditadura sabe muito mais. Então, mas tem uma coisa interessante que eu fico pensando. Então, isso também é uma leitura minha. Me permitam, assim, sobre o sacrifício de Jesus. Acho que há uma agonia de Jesus profunda na cruz. Mas eu acho que a agonia maior de Jesus foi lá no Getsemane. Do ponto de vista da minha decisão. Porque o que acontece a partir dali é o que vocês vão fazer. Vocês, assim, o que vocês, humanidade, vão fazer comigo. Ali no Getsemane, a agonia é o que eu vou fazer. E eu sou tentado muito a desistir disso tudo, cair fora e seguir a minha vida. E deixar esses seres humanos aqui, esses humanos como eu. Mas enfim, mas eu achei interessante essa percepção de que a gente tem uma identificação, né, em termos do sofrimento. Mas eu acho muito importante a gente resgatar essa ideia de que para aquilo que Deus está propondo como redenção da humanidade, na realidade de toda a criação, a ressurreição ela não pode ficar de fora dessa proclamação, né? E aí então, essa pergunta a ressurreição foi um fato histórico ou foi algo como a gente fala do John Lennon, né? John Lennon ainda está vivo, né? A gente não tem esse papo, Elvis vive, né? Porque tem essa coisa, porque ele vive na nossa consciência, ele vive nos nossos ideais. E há autores, sobretudo século XVIII e século XIX, que começaram a trabalhar muito essa questão da historicidade do texto bíblico, a questão dos mitos e tudo mais. Bultmann talvez seja o nome mais, Rudolf Bultmann talvez seja o nome assim, mais conhecido e mais destacado nessa ênfase, né, de fazer uma leitura do texto como uma espécie de uma mitologia, e que colocava isso, a ressurreição, na realidade, não é que ela aconteceu de fato, mas ela aconteceu no espírito dos apóstolos. E isso deu a eles uma consciência tão profunda que eles começaram a viver de uma forma diferente. Então, tem um aspecto da ressurreição que eu acho que é transformação. Quando eu penso que Jesus morreu no final, eu posso ficar só aí, porque eu não tenho meus pecados, eu fico tranquila com os meus pecados. Sim. Agora, a ressurreição significa que eu tenho que desafiar a renovar, a ser transformada, porque a ressurreição foi uma grande transformação. Todo o conceito que a gente tinha de morte. Então, eu tenho que morrer algumas coisas assim, eu tenho que buscar a morte, as coisas de pecado, né? Para se transformar numa outra coisa. E você está falando uma coisa que eu acho muito interessante, Cláudia, que é assim, quando a gente pensa em ressurreição ou vida eterna, geralmente nós remetemos esses conceitos, vamos falar assim, é mais do que conceito para mim, mas vamos usar essa terminologia, esses conceitos de ressurreição e vida eterna para a vida depois da morte, e não para a vida antes da morte. Então é interessante a gente pensar qual é o impacto de quando a gente fala da ressurreição sobre a nossa vida hoje, e como que a gente se propõe a viver, né? Mas enfim, eu entendo, obviamente, que a segunda frase, quer dizer, a igreja proclama, ela crê e proclama, porque houve um fato histórico lá em Jerusalém, que foi a ressurreição de Jesus. E aí eu acho que mais do que fato histórico, eu acho que tem uma coisa interessante quando a gente pensa na ressurreição como uma ruptura histórica. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos tentar imaginar essa questão da história sendo um rolo assim a ser desenrolado,
de forma linear. Alguns historiadores iriam questionar o que eu estou dizendo da história ser linear. Mas o que eu estou querendo dizer dessa ruptura histórica é de que há algo além da história, uma espécie de uma meta-história entrando na nossa história. E eu penso que a narrativa da ressurreição é isso. Então, ela é um fato histórico, assim eu creio. Aconteceu, o túmulo ficou vazio mesmo, o corpo de Jesus foi ressuscitado, e um ressuscitar diferente de todas as outras ressurreições. É bom sempre a gente lembrar disso. A gente não está falando da ressurreição como Lázaro, como do Eutico que caiu lá da janela enquanto Paulo pregava. Mas essa ruptura histórica é porque assim, há algo para além dessa história que está entrando, que está rompendo. E a superação da história porque é aquilo que aconteceria, uma antecipação do que vem na eternidade. Quando eu faço a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo fala de que Jesus ele é as primícias, ou seja, ele é a primeira colheita daquilo que a gente vai perceber quando acontecer a consumação dessa história, desse século, desse aion, essa é a palavra que o texto bíblico usa, que é dessa era. E por era eu estou dizendo dessa história. Então, quando Jesus ele sai daquele túmulo, é uma reviravolta em termos da história. O que está acontecendo? A eternidade assim, é como se houvesse uma coisa meio de filme de Vingadores, né? Lá como chama aquele cara que mexe no templo lá, o Doutor Estranho. É como se a eternidade ela entrasse lá em Jerusalém 33 e Jesus sai do túmulo. Por quê? Porque ele sai, como a gente vai ver também, como nós seremos lá. Então esse novo aion, essa nova era entrando na nossa era, né? Então essa escatologia entrando dentro da própria história e como a ressurreição como um fato único e se constitui como vitória definitiva e irreversível sobre a morte. E é interessante a gente também pensar nisso, de que quando Jesus, na cruz, se Cristo vence o pecado, na ressurreição ele vence a morte. Na cruz, Jesus ele vence o pecado. E na ressurreição ele vence a morte. Não é? Porque se ele tivesse continuado morto, quer dizer, a gente poderia ser, estamos vivos do pecado, como se diz, resolveu o meu pecado, mas eu ainda teria que enfrentar a morte. E que é uma coisa meio difícil de dissociar, porque morte é resultado do pecado. Então, como que ele resolve uma e não resolve a morte? Então, a ressurreição de Jesus é essa vitória sobre a morte que o texto também nos diz. Paulo, 1 Coríntios 15, que é a nossa última inimiga a ser vencida. E que se a gente parar para pensar é o que nos assusta. Bom dia. É o que nos causa grande medo. A gente tem medo de morrer. E não é a morte como um elemento biológico, não é o óbito. Eu costumo dizer o seguinte, aquela morte de Gênesis capítulo 3, anunciado no capítulo 2, no dia que você comer você vai morrer, não é o óbito. Eu acho que essa morte da qual Deus está falando, o óbito, né, ir lá e falar, parou, o cara parou, o coração não bate, não respira. Eu acho que ela é um elemento de toda essa ideia da morte, de todo esse fato que entra na nossa história. Todo esse desequilíbrio, essa distorção da realidade, das nossas relações, de tudo que acontece, bom dia, é resultado da morte. Então, quando Jesus ele sai da sepultura, ele está revertendo na sua ressurreição tudo que essa morte significa. Não só o óbito, mas a injustiça, tanto mais outras coisas. Então, quando eu estou falando de que a gente tem um medo de morrer, não é só do morrer, parar, mas eu acho que é uma questão mais ontológica do que biológica, é uma questão da nossa existência. Um medo de deixar de ser.
e que Jesus ele muda isso na sua ressurreição. Vira a chave, né? A vida prevalece sobre isso. Tem uma coisa que me chama a atenção, voltando lá para o texto do Evangelho, que a primeira vez que Jesus chama seus discípulos de irmãos é depois de ressuscitado. Antes ele chamou seus discípulos de servos e no finalzinho falou assim: vocês já não são servos, mas amigos. Mas quando ele ressuscita, ele chama os seus discípulos de irmãos. E o Norman Wright, que é aquele bispo de Durham, ele tem um livro que é muito legal, chama Surpreendido pela Esperança. A Mundo Cristão que publicou esse livro. Ele trata bastante sobre a questão da ressurreição e outros temas ligados à redenção dessa forma mais ampla. E ele diz uma coisa interessante, que a partir da encarnação, nós temos uma identificação com Cristo na sua carne, no seu corpo, essa coisa de que Ele é o Deus encarnado. E na ressurreição, nós temos algo em comum com o Espírito de Cristo. E é por isso que agora Ele nos chama de irmãos. Pelo fato de que a ideia é como se Ele tivesse completado esse ciclo da encarnação para a ressurreição e nos chamando para essa irmandade na sua ressurreição. Mas é interessante o fato de que é a primeira vez, que é depois, quando Ele está ressuscitado, que Ele chama os discípulos. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, talvez seja o conjunto de textos e de falas mais significativos sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15 e Romanos 8, eu acho que é um outro texto muito rico sobre o tema da ressurreição, que tem como pivô a ressurreição de Cristo, né? E aí o que a gente pode considerar também, pelo que Paulo fala, é que se negar a ressurreição, desmonta o sentido da encarnação e, por fim, a própria Trindade. E Paulo coloca a ressurreição como elemento tão central do Evangelho, da nossa crença, da igreja, que ele até vai dizer o seguinte, porque aparece que havia lá na igreja de Corinto. E é interessante porque quando a gente lê as cartas, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá. A gente tem assim uma noção, né? Ler as cartas é mais ou menos quando você está do lado de alguém que está falando no telefone, e aí você, pelo que a pessoa que está falando ao telefone está dizendo, você deduz o que está acontecendo do outro lado. Então, o que está acontecendo exatamente a gente não sabe. Por que que esses caras estavam colocando em questionamento a ressurreição? Porque Paulo está dizendo isso. Se há alguns entre vocês que negam que não há ressurreição dos mortos, então parece que lá na igreja de Corinto soprou assim um vento de não há ressurreição. E aí o argumento de Paulo é que se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. A primeira afirmação que ele fala é essa. Se não há ressurreição dos mortos. E a partir da fala de que se Cristo não ressuscitou, ele emenda esses outros elementos. E se a gente parar para pensar, se nós não colocamos a ressurreição como um elemento fundamental da fé, interessante a gente lembrar que ela está lá no Credo Apostólico, né? Eu creio que Cristo ressuscitou e creio na ressurreição do corpo. Paulo então vai dizer que a proclamação é inútil, que ele vai dizer que tudo perde sentido. Proclamar não faz sentido, crer não faz sentido, a gente permanece no pecado. Então olha que coisa interessante, a morte de Jesus resolve um problema, mas Paulo diz que resolve coisa nenhuma. Se Cristo não ressuscitou, não resolve. Os que morreram crendo estão perdidos. E aí ele diz uma coisa que eu acho interessante: nós somos os mais infelizes desse mundo. Ou porque a gente crê numa grande mentira, ou porque a gente está orientando a nossa vida em algo que é falso, que é uma ilusão.
então não vai nos levar a nada. Então, assim, a ressurreição de Jesus, ela é esse aspecto fundamental quando a gente então pensa na redenção. E aí eu queria ir lá para Romanos 8, quando Paulo ele escreve assim aos romanos: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Além de ser um elemento fundamental, eu penso que a ressurreição de Jesus, ela nos aponta algumas coisas muito importantes. Primeiro, aquilo que nós seremos. O segundo é também o resgate de uma valorização de algo muito importante que somos. Somos seres corpóreos. E eu não estou dizendo assim de algo que temos. Nós temos um corpo. Nós somos um corpo. Não é? Nós somos um corpo. Nós somos isso aqui, ó. Sem isso aqui a gente é fantasma. Não é? Essa ideia. Então, quando a gente trata da ressurreição de Jesus, a gente começa a entrar no aspecto, então, muito importante, que é quem nós somos, a nossa identidade. E essa relação com o corpo, que muitas vezes no contexto da fé cristã, ela é mal resolvida, ela não é assim muito bem elaborada. Primeiro, porque eu penso que às vezes o que eu ando ouvindo, que já ouvi, a gente faz essa ideia de que o nosso destino final é o céu, por exemplo. Eu questiono um pouco isso. Nosso destino final me parece que não é o céu, é a terra. Não é? Apocalipse 21, o apóstolo João fala isso. E o que nós seremos, né? Nós seremos um corpo também. Então essa afirmação de um novo tipo de existência corpórea a partir do cumprimento e redenção do nosso corpo. Paulo nesse texto está dizendo isso, que em Cristo e por causa da ressurreição dele, nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Ele não está falando assim, nós aguardamos um lugar no céu. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Nós seremos um corpo glorificado. E voltando a falar aquilo que você havia comentado, né? Então a ressurreição do corpo reorganiza a nossa crença sobre a vida que vem antes e depois da morte. Não só depois da morte, mas como que a gente vive hoje. Qual é a força que nos impulsiona hoje? O que é que a gente busca? Como que a gente prioriza? O que é o de fato importante para a nossa vida? Quais são as nossas escolhas? Tem a ver com a ressurreição e da forma como que nós cremos e interagimos com isso na nossa vida. E evidentemente que depois da morte, né? Então, a ressurreição do corpo não é um elemento secundário da esperança cristã, mas o fato de que dá forma e significado à redenção. Ao lá e ao além, ao aqui e ao agora. Aquilo que a gente vive. Sabe que essas últimas 2 semanas, assim, tem sido... Eu estava comentando com a Selma, eu me vi pego, assim, cercado de morte, né? De morte mesmo. Na semana anterior, não essa que acabou, a outra, eu fui em 3 velórios de pessoas assim próximas, amigos. Um amigo de 55 anos que faleceu, foi na segunda-feira o velório dele, jogando tênis, passou mal na quadra e faleceu. Na terça foi o velório de uma outra amiga de 42 anos. Irmã da Thaís Machado, que era missionária da BU. Então, a Keila faleceu, e aí
E olha que coisa interessante, aquela semana é a semana que nós íamos para Siloé, aquele grupo de amigos que a gente vai uma vez por mês. Ronaldo está lá também, que vai vir aqui domingo que vem. Na quarta-feira nós fomos para lá. Ainda eu até pensei assim, nossa, 2 velórios, né? Segunda e terça, quarta, pô, é um tempo legal que a gente fica lá quarta e quinta. Na quinta-feira, um dos nossos amigos, que a gente se reúne desde 2005, a gente faz essa jornada. Lá em Siloé ele faleceu. Ele é um pastor da igreja do Nazareno, lá de São Bernardo. Chama Luciana. Na quinta-feira a gente acorda de manhã, toma café, aí a gente se reúne para fazer uma prática de silêncio, partilha, enfim, Alexio, enfim, e assim, em cada encontro é uma pessoa que conduz o dia. A gente chama o aba do dia, né? Então, naquela quinta, o aba do dia era o Luciano. Ele fez a condução da manhã, tal. A gente almoçou, ele almoçou assim na mesa. Aí a gente dá um intervalo, 2h30 a gente volta para a capela, tal. A gente voltou para a capela. Pô, e o Luciano, acho que ele ferrou no sono, né? Aí um dos amigos, foram lá chamar. O Luciano está morto. No quarto. Teve um infarto. E morreu. Então, assim, aquela semana foi uma semana que eu pensei muito assim, o que é morrer? Que papo é esse de ressurreição? Para onde a gente vai? Eu comecei a fazer questionamentos que as minhas filhas, quando eram pequenas, me perguntavam. E eu voltei a fazer esses questionamentos. O que acontece com a alma? Tem uma alma? Tem um corpo? Tem ressurreição? Ele já está ressuscitado? O que acontece quando eu morro? Eu vi essa dificuldade. Assim, foram semanas tão intensas essa questão de lidar com gente que inova, né? Na nossa cronologia, assim, teria mais tempo para viver. Foi muito, muito difícil e eu fiquei pensando bastante nessa questão. O que é essa ressurreição? Estou me respondendo ainda. Estou preparando estudo para falar sobre a ressurreição. Mas eu concordo, a gente fala pouco, eu acho que por falar pouco acaba aprofundando um pouco. Mas eu acho que ajuda a gente a entender, quando a gente vai lá, essa questão da ressurreição de Cristo, como que ela é a coluna sobre a qual a gente constitui todo o nosso ensino. E a nossa crença sobre a ressurreição, sobre corpo, sobre vida, sobre morte, sobre vida eterna. E que eu acho interessante a gente pensar, então, é esse elemento da concretude, né? Porque quando Jesus ele sai da sepultura, ressurreto, num corpo glorificado, ele come com os discípulos tocam nele, ele ainda tem as cicatrizes, as marcas da cruz. E me parece que esse é o corpo que Jesus tem definitivamente, não é assim? Então, o perfeito é uma noção que a gente entende do que seja um corpo perfeito, né? Porque se eu falo hoje, aliás, corpo perfeito hoje tem muita... Tem gente que... tem gente que pensa em saúde, tem gente que pensa em formato. O que é esse corpo perfeito? A gente vai, eu acho que, caminhar um pouquinho. Traz as marcas. Traz as marcas e as memórias, né? Porque eu acho uma coisa fantástica da ressurreição é a questão da identidade. Eu continuo sendo eu. Eu acho a reencarnação ela sedutora. Eu acho ela sedutora, a ideia da reencarnação. Assim, nossa, você vai ter uma chance, aí você volta, aí você tenta de novo e vai, né? Essa coisa assim vai passando, vai tentando vestibular até entrar. É que vestibular de medicina hoje, né? Que dizem que tem que ter 4 anos de cursinho. Então você vai, não desiste, você consegue. O problema da reencarnação, para mim, esbarra na questão da identidade.
Quem eu sou, afinal de contas? Outro corpo? Eu fui uma mulher, fui um homem, fui... E se eu for pensar na transmigração da alma que os orientais acreditam, eu posso ser um pernilongo, eu posso ser uma girafa, um rinoceronte, uma outra pessoa. Aonde que eu fico? E o Fernando? Onde que ele vai parar? A outra crença que existe, e aí para mim ela não tem muita graça, que é a ideia de que acabou, né? Morreu, acabou. E é uma crença. Quando a gente morre, acaba. Não tem mais nada. O que eu fico pensando da ressurreição é o fato de que nós continuamos sendo nós mesmos. Deus criou o Fernando em dado momento. Deus criou a Tatiana em outro momento. Não tem uma aniquilação. E não tem uma transformação de tal maneira que eu deixo de saber quem eu sou. Mas é prometido um novo nome, Então, um nome, isso. Se bem que nome tem muito a ver com identidade, né? No texto bíblico. Nome é aquilo que eu sou. Eu já tive que uma observação interessante. Esse que faço de novo, faço todas as coisas, mas ele diz, não é que eu faço de novo todas as coisas. Renovo. Novo. Ou seja, uma renovação, isso. Um refazimento. Porque aí precisaria ter uma aniquilação para começar, né? Você zera e faz aqui. Por isso que eu acho que a ideia da ressurreição me traz muito essa questão da continuidade e da descontinuidade. Eu acho que há elementos da continuidade na ressurreição. Há uma continuidade. E há uma descontinuidade de outras coisas. Eu acho o seguinte, o corpo ressuscitado seria aquele corpo se tivesse nada puxado na sua vida. O corpo ressuscitado é o corpo que teria dado tudo certo. Que foi muito marcado pelo envelhecimento da dor, da morte. É uma coisa pra gente pensar. Agora, tem uma coisa que acho que é estranha para algumas pessoas, é que tem uma preocupação real do corpo. Sim. Real. Isso. Então, tanto na encarnação quanto na ressurreição. Exatamente. Isso é uma parte do ensino cristão. Sim. Frequentemente, se que uma boa teologia cristã é uma teologia espiritual. Bom, a teologia cristã ou a teologia lírica boa não é espiritual. Ela é corporal. E a gente até pode dizer que é espiritual se a gente entende que o corpo é espiritual. No sentido de que ele é contido, ele é acolhido na proposta que o Evangelho tem para a vida, para o ser humano, né? Mas enfim, quando a gente... Então assim, eu tenho para mim que a ressurreição de Jesus, pensando junto com os textos de Paulo e sobretudo de Paulo, Romanos 8 e 1 Coríntios 15, que eu acho que são 2 capítulos em que o apóstolo Paulo trabalha bastante com isso, eles nos dão uma referência dessa questão de que há uma continuidade, uma descontinuidade, mas no sentido que nessa descontinuidade não é que não vai ter corpo. Não, vai ter corpo, mas de forma diferente, de qualidade diferente, de uma existência diferente, né? Sim. Isso não deixou de ser encarnado. Os textos finais não. Do Testamento, do Evangelho, mas o próprio livro do Apocalipse continua apresentando Jesus Cristo como um ser encarnado. Sim, exato. Então a Trindade passa por corpo. Exato. Olha que coisa interessante, tem 2 textos que eu queria ler com vocês, Filipenses 3 e 1 João, capítulo 3. O primeiro diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
igual ao seu corpo glorificado, igual ao corpo que ele tem após a ressurreição. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E João escreve assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, quando a gente pensa na ressurreição como algo que nós aguardamos, Jesus ele é a nossa referência, o modelo daquilo que nós seremos na ressurreição. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho lá para Gênesis, que eu acho que ajuda a gente a entender um pouco essa dimensão do corpo, né? Primeiro que tem duas palavras no grego, no hebraico, que definem a pessoa e que a gente acabou traduzindo como alma. Aliás, a gente pode traduzir como alma. O problema é qual é a ideia que a gente tem sobre alma. Psique e nefesh, então se referem à pessoa. E não uma parte incorpórea no interior do ser humano. Isso é uma coisa mais grega do que judaico-cristã. A ideia é assim, que nós temos um corpo e nesse corpo habita uma alma. E quando a gente morre, assim, é típico de desenho animado. Lembra? Tom e Jerry, quando o Tom levava uma pancada muito forte, ele caía morto, aí saía assim uma alma. Então isso é grego. E uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, porque assim, o que é alma? Para mim a alma é a pessoa. Significa essa coisa da identidade, é a alma. Quando Jesus fala assim, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É você se perder. E é interessante porque assim, quando que a alma ela passa a existir? E quando ela deixa de existir? Porque o que é alma? O que diz o texto de Gênesis? Que Deus pegou o pó da terra e soprou fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. O que é a alma? É o fôlego da vida mais a terra. Então, mas o texto está dizendo tão claro, o que é alma? A alma é aquilo que a gente é. O que nos anima, o fôlego da vida, com essa constituição física que veio da terra. E às vezes quando eu como assim uma beterraba, uma cenoura, eu penso nisso. Eu falei, nossa, eu tenho tanta coisa com a terra, porque eu estou comendo uma coisa que estava enterrada e é o que está sustentando aquilo que eu sou. Não é? Comer a laranja, comer a mandioca, comer arroz, feijão, beber água. Me liga tão a esse mundo criado por Deus, que às vezes eu até fico pensando assim, parece que quando há essa ruptura, e parece que a morte é isso, do fôlego da vida, com o pó da terra, deixa de ser alma. Porque a alma existe quando essas duas coisas estão juntas, não é? O texto está dizendo isso. A não ser que exista a ressurreição. Então, isso não é claro para as pessoas. Ainda mais a gente tivesse no país católico, missas pelas almas, etc. Isso, que a gente imagina assim, aquela fumacinha. Ou pelo João, ou pelo Antônio, ou pelo Manuel, né? Podemos até rezar, sei lá, se vai funcionar ou não, mas pela pessoa. Mas a gente, eu estou entendendo, a gente separa essa coisa. O corpo está ali e a alma está. Então, e aí eu acho que nós vivemos sob Platão, que a gente cria essa ideia do que é material e do imaterial. E a ideia da imortalidade da alma é uma coisa lá dos gregos, lá dos filósofos. Platão é um dos caras que bate bastante. Aristóteles tem um tratado sobre essa questão da imortalidade da alma. Mas o que é muito significativo é que o Evangelho não propõe uma imortalidade da alma, propõe a ressurreição do corpo.
Porque essa imortalidade da alma seria aquela visão que eu tinha quando eu era pequeno do que era o céu, que era um montão assim de alminha voando. Eu confesso que era a minha ideia na minha adolescência, não antes lá, criança e junior de igreja, que achava assim que a gente ia morrer e ia a alma para o céu. O céu era um lugar de alma. O céu não era um lugar de pessoas encarnadas. O céu era um lugar de... Não gostava da ideia do céu e depois do mundo universal. Um gramado, né? É verdade. Nunca gostei do céu. É. Então, e aí... Então, 1 Coríntios, né? Uma coisa que me chama a atenção é que não há essa questão... Não me parece que Paulo está falando de que há um corpo material e um corpo imaterial. Porque o corpo de Jesus ressurreto era um corpo material. Material que podia bater. Ele fala para Tomé, encosta, toca aqui. Então é que nem isso daqui, né? Ah, mas é átomo, é carbono, é não sei. Mas há uma materialidade, é tangível, né? Por isso que a gente pode pensar num outro tipo de fisicalidade, vamos dizer assim. Descobri essa palavra essa semana. Podemos pensar que o corpo glorificado será mais real, mais sólido, mais corpóreo que o nosso corpo atual. Talvez interessante até pensar assim, que esse corpo de Jesus, ele é muito mais corpo. Essa é a sugestão do Senhor. É. Aquela cadeira que eles pegam com ônibus, né? O grande abismo. Ah. E a hora que eles chegam no céu, as crianças pisam na grama e a grama não dobra, né? Ela entra no pé. Ele está sugerindo que a materialidade do céu é mais potente do que a materialidade que a gente conhece. Interessante. Então, uma coisa para a gente pensar, né? Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, e é sempre bom lembrar que Paulo está ancorando toda a sua argumentação da ressurreição na ressurreição de Cristo, da nossa ressurreição na ressurreição de Jesus Cristo. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, primeiro o homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. E tem uma coisa então que me chamou a atenção, que a gente vai voltar de novo naquela questão da psique, que essas duas palavras que Paulo usa, nesses versículos 44 e 45, natural e espiritual, elas são tradução no português de uma palavra usada lá que ele coloca psíquicos e pneumáticos, né? E eu fui dar uma procurada e tem uma coisa interessante, que essa terminação no grego de ikos, tornando essa palavra um adjetivo, ela descreve não a matéria das coisas, mas o poder e a energia que dá vida a essas coisas. E o Wright, lá nesse livro Surpreendido pela Esperança, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz assim, é como se, quando você for falar de um trem, você não vai falar do que o trem é feito, se ele é feito de ferro, de madeira, de alumínio, você está falando do que o que move o trem. A gente está falando de um trem que é movido a vapor, de um trem que é movido a óleo diesel, de um trem que é movido a energia elétrica. Então a ideia é que quando nós estamos falando de psíquicos e pneumáticos, né, ou de natural e espiritual, é o que energiza, o que dá força a esse corpo. E aí, então ele defende que Paulo está dizendo que o corpo natural, que é esse corpo que nós temos, ele é movido, ele é energizado. Por isso que ele chama de psíquicos. E o corpo espiritual, que é o corpo como de Cristo, ele é movido por uma outra fonte. É o que dá vida a ele. Mas o que é interessante é que os dois, tanto um quanto o outro, têm um lance dessa questão da fisicalidade, vamos dizer assim, né? Então,
o contraste nessa leitura de 1 Coríntios capítulo 15, sobretudo quando Paulo fala desse corpo de agora e do corpo que virá na ressurreição, o contraste não é entre físico e não físico, materialidade e não materialidade, corporalidade e não corporalidade, porque durante um tempo, eu acho que essa é uma ideia que eu tinha, que esse corpo, o que quer que seja que eu seria na eternidade, ele não teria uma forma, não teria um corpo, mas tem. E o que é interessante é que na continuação de 1 Coríntios 15, o contraste que a gente vai ver, que Paulo vai pontuar, é entre corruptibilidade e incorruptibilidade. Talvez é isso que esse camarada, que é um teólogo católico, apontua, Sérgio. O que é terrenal e celestial e o que é mortalidade e imortalidade. Mas não de uma alma imortal, de um corpo imortal. Né? E o que eu acho interessante quando então a gente pensa na ressurreição de Cristo, como sendo o ponto de partida, quando a gente considera a criação, Gênesis 1 e 3, principalmente os textos que falam sobre a criação disso que nós vemos e que somos. Romanos 8 é um capítulo que fala sobre que a criação, não somente nós, ela anseia por ser renovada. Ela anseia por experimentar aquilo que a ressurreição de Cristo já trouxe, que é esse fazer nova todas as coisas. Né? 1 Coríntios 15 é quando Paulo vai explicar bastante sobre o que é essa ressurreição, também por causa de Cristo. E Apocalipse 21 e 22, que eu acho que tem um elo, não com Gênesis 3, mas Gênesis 1 e 2. Eu acho que eu já falei aqui esse exemplo, mas eu gosto muito de pensar assim. O exemplo que eu já dei da revista Med, vocês lembram? Vocês lembram da revista Med? Vocês lembram a contracapa da revista Med, que tinha uma dobradura que a gente tinha que fazer? A gente juntava assim, você dividia em 4 partes e juntava a primeira com a quarta parte. E aí quando você fazia uma dobradura, de maneira que quando você emendava, você via aí de fato qual era o desenho. Eu penso assim que a Gênesis 1 e 2, lá no começo da Bíblia, e Apocalipse 21 e 22, lá na ponta, se você dobrar e juntar os dois, vai ter uma outra figura. E o que faz a dobradura dessa narrativa longa é a ressurreição de Jesus. Então é interessante, você pega assim Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Apocalipse 21 e 22, você tem um fluxo de história muito interessante. O que a gente tem entre esses 4 capítulos é um desvio e tanto que a gente fez. Sabe quando você pega o seu GPS e ele está dizendo assim, você tem que ir daqui para tal lugar, aí você resolve assim, não, eu vou tentar por aqui, e ele vai com você, isso que é legal. Ele não sai do seu carro assim, né, o seu aparelho, e vai voando sozinho, ó, você vai por lá, eu vou por aqui. Não, ele vai, mas ele vai dizendo o tempo todo o seguinte, recalculando a rota. De Gênesis 3 até Apocalipse 21, é Deus falando o tempo todo assim, estou recalculando a rota de vocês, mas o meu fluxo era esse aqui, de Gênesis 1, 2, Apocalipse 21 e 22, que é um caminho de vida. São textos onde não está presente a morte, onde não está presente a dor, onde não está presente o pecado, onde não estão presentes a insubmissão e a rebeldia, onde a vida está presente. E o que faz assim esse retorno, o que possibilita isso, é a ressurreição de Jesus, que ressuscita. Todos os evangelhos dizem isso, que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E para mim isso me chama muita atenção. O fato de que a gente está falando de uma criação, Gênesis 1 e 2,
Apocalipse 21 e 22 está falando de uma nova criação, ou da renovação da criação. Gênesis começa no primeiro... A criação começou no primeiro dia, não é? Criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e os luminares e tal. Foi tarde e manhã do primeiro dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Nessa forma como Gênesis traz para a gente a criação, foram 6 dias de criação que começou no primeiro. Me chama muita atenção o fato de que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Porque a nova criação não vai começar, ela já começou. Quando Jesus saiu daquele sepulcro, ali começou a nova criação. Aquilo que João está dizendo em Apocalipse 21, eis que vi novos céus e nova terra, dá vontade de falar assim, João, você viu Jesus ressurreto. Você, de certa maneira, viu novos céus e nova terra quando você viu Cristo ressuscitado. Porque o primeiro dia da semana que Cristo ressuscitou, que se tornou o nosso domingo, é quando a gente celebra que todas as coisas vão ser renovadas. E já começou, conquanto a gente não esteja vendo, mas já começou. Por isso que eu tenho muita reserva com aquela frase que diz assim, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio e se chama Jesus de Nazaré, encarnado e ressuscitado. Esse é o melhor de Deus. O que falta é isso expandir de tal maneira que vai ocupar toda a criação. Eu lembro quando a gente se reunia, Nelson, lá no nosso No Name, o Karl Kepler, ele fez uma fala sobre isso que eu achei muito interessante, porque quando Deus disse para o homem assim, olha, não come desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí o ser humano foi lá e comeu. Então, e a morte entrou, por isso que eu falo assim, a morte não é só o óbito, porque o texto diz que o homem continuou vivo. Aliás, talvez algum anjo deve ter chegado para o Senhor e falado assim, Deus, o Senhor falou que eles iam morrer, mas ele ainda está vivo. E Deus falou assim, espera que é só uma questão de tempo. E aí a gente viu o que essa morte fez, não na vida de uma pessoa, na vida da humanidade. Toda a história de morte que a gente tem ao longo da nossa história como humanidade. Aí Jesus, ele sai do sepulcro, ressurreto, nova vida, nova criação. A nova criação. Aquele mesmo anjo, assim, meio cético, falou assim, Senhor, o Senhor falou que na ressurreição a vida ia florescer, mas só Jesus está ressurreto. O mundo continua um caos. Talvez Deus teria dito assim, espera que é só uma questão de tempo. Porque a vida foi inoculada na história. E ela vai tomar conta. Ela vai ganhar, ela vai vencer. Tem um texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que é interessante, que eu acho que é o que Paulo também está dizendo acerca da nossa vida, né? Quando ele fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Durante tanto tempo, quando a gente fazia trabalho de evangelização e dava testemunho, a pessoa lia esse versículo e falava assim, então, eu era um bebum, um cachaceiro, agora Cristo entrou na minha vida, tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Eu acredito nisso, mas Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, se alguém está em Cristo, é parte da nova criação. Esse ser nova criatura, eu entendo como sendo parte de algo novo que Deus está fazendo, que é muito mais do que a minha vida pessoal. E que diz respeito à ressurreição de Jesus. As coisas antigas já passaram, a antiga criação está passando e a nova criação está vindo. Então, viver sob a ressurreição de Cristo é compreender de que a gente vive numa era antiga,
com data de vencimento que Deus sabe quando é, destinada a acabar, mas ao mesmo tempo, e de uma forma sobreposta, e eu penso que a ressurreição de Cristo é isso, nós já vivemos a realidade do novo, do que haveremos de ser. E que me parece que quem morre entra nessa dimensão, nessa era definitivamente. E vai ser assim até que Cristo venha, com o seu corpo em glória, para que nós sejamos transformados, se a gente não for encontrado nu, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5 também. Mas é isso. Está na hora de acabar e também a gente já acabou. O que eu queria pontuar sobre a ressurreição, a partir da ressurreição de Jesus, continuo achando, com quanto tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender, estudar, e talvez a gente vai saber tudo, mas eu acho, pessoalmente, um dos temas mais eletrizantes. É que nem sexo, como disse o Packer, né? Quando fala do Espírito Santo, a gente tem que pensar assim, que é como se falasse de sexo. Mas eu acho que a ressurreição, ela se assemelha. Tal a importância e o quanto que toca a nossa esperança e a nossa vida, sobre como a gente vive hoje. Lógico. Senhor, nós te agradecemos hoje, domingo, primeiro dia da semana, quando a tua igreja, na maior parte do mundo, se reúne. E penso, Senhor, que nós fazemos assim como uma espécie de memorial da ressurreição de Cristo Jesus. Te agradecemos porque também hoje nós podemos celebrar juntos e comunitariamente a vinda do Espírito Santo, que trouxe a vida de Cristo para nós. Que o poder da ressurreição seja o poder que age em nossas vidas para produzir o fruto do Espírito, para nos transformar cada vez mais no nosso modo de viver, parecidos com Cristo Jesus. Somos gratos pela bendita esperança que o Senhor nos dá, e porque o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, sustenta isso em nosso coração. Queremos que esse dia seja um dia vivido na Tua presença, Senhor. Abençoa o restante do tempo que nós temos juntos aqui. E somos gratos, mais uma vez, pela ressurreição do Teu Filho Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Lembrar que essa não é a última aula desse módulo, tá? Não é. Na próxima domingo nós vamos ter uma outra aula com o Ronaldo Perini, que vai falar um pouco sobre o depois da ressurreição. Tá? Muito bem. Bom.